Muito bem, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do canal Quantum Docs. Aqui no canal Quantum Docs, você sabe, a gente fala sobre loucura, sobre coisas sobre física quântica, metafísica, filosofia, espiritualidade, e você também pode ficar maluquinho, então talvez dê um estalo na sua cabeça e fala, cara, vou seguir esses caras. E se você quiser seguir esses caras, você entra no quantumdocs.space, que é o nosso canal que leva para várias redes sociais, para vários canais, ou também, se quiser conhecer mais sobre esses assuntos, tem lá no estudos.quantumdocs.space. Se você é do RH e você também é um coordenador de equipes, nós temos palestrantes dentro da Quantum Docs que falam sobre esses assuntos malucos, sobre inteligência emocional, saúde mental na empresa, e é a agência.quantumdocs.space. E em nossas redes sociais, @QuantumDocs, ok? Eu sou o André Wormsbecker e estamos começando mais um episódio aqui do podcast Quantum Docs. E hoje nós vamos falar de mais um assunto interessante. Fica aí! Ok, voltando aqui com o canal Quantum Docs. Olá, Daniel Braz. Olá, meu amigo André Wormsbecker. Tudo bem? Ótimo, Que sempre. bom. Daniel, hoje vamos falar de mais um assunto maluco aqui no canal Quantum Docs. Vamos, é um assunto intrigante. Intrigante? Intrigante porque é difícil ou desafiador você tangibilizar esse assunto que nós colocaremos hoje com o convidado, que é o nosso querido Tiago Toledo. E daí, Tiagão? Olha só. Fala, pessoal, tudo bem? Tudo bom, prazer Thiago? enorme estar aqui, Que né? bom. Seja com bem-vindo. essas grandes feras. Estamos né? aí, vamos Daniel, lá. que é uma grande referência aí na minha vida, né? Um Esse parceiro, carinho, irmão. um parceiro Depois a gente desde combina sempre. lá aquele cashzinho. Já tá rolando Cashback, O André cashback. também, Já o tá André, né, rolando André? merchan. A gente já tá junto, Que né? bom. Fazendo as Valeu palestras pela lá, menção. então Top. é muito prazeroso estar aqui. Que Ainda bom. mais para falar desse assunto, que é um assunto tão abrangente, porque independente de qualquer religião que a pessoa tenha, todos os seres humanos nasceram chipados, né? E lá no profundo dele, ele sabe que tem um criador. Então, O é mundo isso está que nós vamos chipado. tentar entender um Não, pouquinho não. aqui. É, mas Não é deixa do eu meu fazer a livro. pergunta porque acho que não foi feito ainda, Não né? foi feito. Tiago, o que é Deus para você, meu querido? E agora nós temos 1 hora de podcast para você tentar nos aproximar mais dentro da tua concepção, dos teus conhecimentos. Antes de você responder, André, falar um pouco de onde que vem esse conhecimento que você tem. André, eu vou falar uma coisa para você que talvez você não saiba, ou sabe com certeza, né? Talvez ou sabe, com certeza. Olha lá. Isso é quântico, hein? Mas é quântico. Aí, ó. É um Pra paradoxo. você entender. O Tiago é uma pessoa, ele falou que eu sou referência para ele, Sim. talvez em algumas áreas que a gente tem em comum, mas o Tiago é uma pessoa que é referência para mim na área ou no assunto que nós vamos colocar hoje Olha aqui no Quantum Docs, só. Legal. que é basicamente você trabalhar a tua espiritualidade sem trazer Sim. bandeira alguma Exatamente. de religião, enfim, Sim. mas com um entendimento mais profundo. No judaísmo, nós falamos sobre a profundidade do entendimento, né? O sod, né? Dentro de um perfil de entendimento. E o Tiago foi o que me colocou num nível de conhecimento, e ainda eu muito raso, porque sou um aprendiz ou um eterno aprendiz, nessa visão do que realmente é Deus dentro do Pentateuco, do Velho Testamento, ou Torá, nós falamos no judaísmo, né, que é um livro de instrução. Então, Tiago, se prepare, André, para você, Eu o imagino. que você vai ouvir hoje aqui. Então tá, vamos lá. Mas deixa a gente falar também, tá? Mas pode falar. pode deixar, nós Pode. vai compartilhar isso aqui. Então tá. Cara, só para dizer um pouquinho, né, da onde vem a base desse conhecimento, né, eu há um pouquinho mais de 13 anos atrás, uma pergunta que moveu minha vida, né, até arrepia eu de falar aqui, que é quem escreveu a Bíblia? Porque o que a gente tem de referência hoje de Deus é a Bíblia, né? Sim. E ali, quando a gente vai estudar a história da Bíblia, você percebe, André, uma coisa que todas as religiões nasceram dela. Então, a Torá ali, o Pentateuco, né, que é mais conhecido, ele realmente é a mãe de todas as religiões, dali se é muita coisa. E isso é muito interessante, porque quando você pega vários assuntos diferentes, você vai ver que todos vão converger
no mesmo lugar. Mas só um pouquinho, mas você foi criado, você veio da igreja católica? Eu fui criado na igreja evangélica desde que nasci. Desde que nasceu. Né, desde que nasci. Quando eu fiz 20 anos de idade, comecei a questionar algumas coisas. Mas como que chegou essa pergunta na tua cabeça? Cara, eu como sempre fiz parte de igrejas evangélicas e tal, quando essa quando sempre que eu ia na igreja, André, ninguém nunca me ensinou. Porque assim, você fala da Bíblia, mas eu preciso saber da origem das coisas. Sim. E isso é uma curiosidade pessoal minha. Porque é uma coisa que eu sempre brinco, eu falo assim, quem garante que não foi um idiota qualquer que escreveu lá atrás e agora todo mundo se baseia nisso? Né? Então a gente precisa ter essa garantia de, eu estou estudando algo, mas da onde que vem isso? Que é divino, né? Que é divino, mas da onde que vem isso? Qual que é a história? Porque muita gente tem que a Bíblia foi escrita do início ao fim pela mesma pessoa, na mesma época. Então, que loucura. Que loucura. Só deixa eu abrir um parênteses aqui. Para quem quiser estudar, existe um estudo chamado Efeito Einstein. O efeito Einstein é justamente isso. As pessoas acreditam nas coisas só porque foi um cara vestido de branco que falou, ou um cara com turbante que falou, ou foi uma autoridade que falou e você acredita nisso, mas vá atrás. Exatamente. Pergunte, questione. A gente sempre fala isso aqui no canal. Não repercuta, né? Sem vá saber atrás. A fonte. Uma frase que a gente tem muito, né, nos estudos do judaísmo, na Torá, é que aquele que não busca o conhecimento por conta própria, ele se torna um dependente da sabedoria dos outros. Né? Então, Deus colocou em todos os seres humanos um chip chamado conhecimento, né? Uma vontade, basta realmente querer. E hoje em dia, André, não tem desculpa. Porque hoje em dia, literalmente, o conhecimento está na palma da sua mão. Está. Então, a pessoa que olha pra gente hoje e fala, nossa, eu não sabia, essa desculpa não pega mais. Então, de repente, essa desculpa há 50 anos atrás caberia, mas já hoje... foi aquela época que nós tínhamos que ir na biblioteca, né? Vários volumes de Barça. Agora a biblioteca vem até a tua mão. Então... Exatamente, está literalmente na palma da mão, né? Então, hoje, quem quer saber, é só pesquisar, é só ir atrás, que com certeza vai, né, encontrar ali sua fonte. Porque... quando você olha para a Bíblia, André, principalmente para a Torá ali, você vai ver que em nenhum momento Deus fala de religião. Nenhum momento. Deus nunca falou para você ser islã, ser judeu, ser cristão. Muçulmano. Exatamente. Não existe isso. O que Deus entregou para os seres humanos desde Adão e Eva foram princípios e valores. Então, assim, a humanidade baseada em princípios, em valores, essa é a questão. Né? Tem uma história de um sábio que um dia perguntaram para ele assim, você consegue resumir a Bíblia para mim numa frase? Ele olhou assim e falou, não faz pro próximo o que você não quer que faça para você. Isso é toda a Bíblia. Fechou. Isso é toda a Bíblia. O resto é comentário. Isso aí, beleza, acabou o podcast, pessoal. Valeu, tchau. Resumiu. Acabou. Então é literalmente isso. Então, a pergunta, o que é Deus, né? Que é a pergunta que a gente vai entrar aqui, é uma pergunta extremamente abrangente. Só que quando a gente fala assim que Deus é tudo, ainda fica algo muito longe, né? Muito distante da nossa percepção de fato, o que é compreender intelectualmente o que é Deus. Primeiro, se a gente conseguisse entender o que é Deus, ele não seria Deus, porque seria um ser limitado. Porque se ele cabe no meu entendimento, não é Deus. Limitou. Então, primeira coisa, eu não quero servir um Deus que é limitado, não quero acreditar num Deus que é limitado, né? Então, um homem é limitado, a estrela é limitada, o universo é limitado, então Deus é muito mais que isso, né? É o infinito. Mas para a gente compreender, né, dentro desse estudo, dentro do estudo da Torá ali, como que a gente compreende, né, o que de fato é Deus, como encontrar isso de uma forma mais intelectual, mais abrangente, mais palpável, por assim dizer. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que você tem que fazer para você entender e encontrar Deus, você precisa fazer um exercício, tá? Que é o seguinte: se eu perguntasse assim, André, de quem que é essa caneca, você ia dizer assim, é minha, tá? É do André essa caneca, ok. Então, se a caneca é sua, André, você não é a caneca. Ela é sua. Sim. Então, tem alguém que está dizendo que a caneca pertence a ele. Se eu olhasse para você e falasse assim, André, de quem que é esse braço aí? Você ia falar assim, é meu. Tem um proprietário, né? Tem um proprietário. Então, você não é o braço. Você tem alguém que está dizendo que esse braço pertence a ele. Mais ainda, se eu perguntasse assim, André, de quem são esses pensamentos? Você ia dizer, são meus pensamentos. Então, se você diz que é meu pensamento, você também não é o pensamento. Certo? Porque você tem ele. Eu tinha pensado nisso, André. eu já fiz essa pergunta na Quantum Dogs ao contrário. Eu perguntava assim, ó, se você escuta vozes na sua cabeça, então quem está falando?
e quem que tá escutando. Perfeito. 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 Exatamente. É alguém de fora Ou é você? Ou é de fora você pra dentro, mesmo. Mas né? daí você tá falando quem tá ouvindo. Exatamente. Então, Maluco. quando a gente pega e continua nessa análise, então, pô, beleza, se eu tenho pensamentos, se eu tenho é algo terceirizado, não é você. Porque se eu tenho, então tem alguém mais profundo que está dizendo que possui algo. Sim. Só que se a gente for mais além ainda, o que a maioria das pessoas vão pensar é que eu sou a alma. Só que é o seguinte, quando eu pergunto se você tem uma alma, o que você diz? Eu tenho. Tem. Se você tem, você é o detentor. Então, se você tem, você também não é a alma. Então, Aí a pergunta que fica é o seguinte, quem sou eu? você tem que falar que eu sou a alma, isso? Eu Se, sou. se, não, Pô, você deixa eu diz arriscar que aqui. tem alma. Deixa eu arriscar, porque eu tive essa aula com o Thiago, inclusive. Né? Nós viemos numa discussão, numa viagem para cá, mas é brincadeira, né? Devia ter gravado isso. Aquela conversa de louco que nós falamos no início do podcast é justamente essa, né? Uhum. Então, Thiago, eu vou antecipar, se eu estiver errado, me diga aqui. Então, se eu tenho a alma, eu vou acreditar que em algo maior que não é limitado, eu tenho que ser ele, esse algo maior. Exatamente. E se esse algo maior é o todo, é Deus, eu sou Deus. Ou ao contrário, Deus é você. Que é uma forma Por quê? de pensar também. Porque se É? Deus ele é a primeira existência, a energia primária, Fonte e ele primordial. criou você, ou seja, ele se transformou em você, então não é que nós somos eles, ele é que somos nós. Exatamente. Porque quando a gente pega e continua nessa análise do, pô, se eu tenho uma alma, então eu também não sou a alma, porque eu tô dizendo que possuo. Uhum. Então quem é esse eu lá dentro que tá dizendo que tem uma alma, que tem pensamento, que tem fala, que tem ações, e que tem um carro, e que tem uma casa? Então quando a gente para analisar isso, André, e você vê, o que você vai perceber? Que o eu não existe. Uhum. Que na verdade é o Criador que criou todas as coisas, se projetou através de você, Pra ter experiências. para ter experiências. Então, quando a gente olha e você vai ter uma conversa consigo mesmo, na verdade é Deus falando com ele mesmo. Então, eu dizer que Deus é tudo, mas sem entender mais no detalhe o que isso realmente representa para encontrar uma resposta, ainda fica algo muito distante do meu entendimento. Ô, Thiago, deixa eu perguntar aqui, André. Olha que interessante isso que você colocou e trazendo isso, esse perfil de entendimento, mas mostrando de uma outra forma mais representativa. Quero que você me ajude aqui, que você construa isso, tá? Uhum. Não vou te colocar na saia justa não, porque você é um cara experiente e sabe do que está falando. Dentro da árvore da vida, das sefirotes, como é que eu represento Deus, né? No topo, para quem não conhece, até depois, André, dá para colocar até essa representação no vídeo da árvore da vida. Como é que eu represento Deus e como que eu posso dizer que aquilo ali é uma pessoa? Porque a árvore da vida ela vai representar uma pessoa, né? Isso. O seu lado masculino, feminino, quer dizer, você vai ter várias percepções de entendimento aqui. Ali na árvore da vida, Daniela, é um conceito bastante antigo, né? Essa expressão árvore da vida é algo realmente muito antigo, mas muito pouco compreendido. Né, porque esse estudo da Kabbalah, né, que é um estudo mais profundo que, né, pertence ao povo judeu desde o início, porque a palavra Kabbalah ela significa receber. Ou seja, você para receber aquele nível de entendimento mais profundo, você tem que estar em determinado estado espiritual. Sim. Então, quanto mais espiritualizado, quanto, né, mais resolvido internamente eu estou, mais eu estou num padrão de receber um entendimento mais profundo. Então, a palavra Kabbalah significa receber. Então, eu estou recebendo algo, um entendimento, um conhecimento mais profundo. Dentro da árvore da vida, que é um diagrama, na verdade, ali, né, depois se puderem colocar aí o desenho da árvore da vida, você vai perceber que ela tem ali 10 bolinhas, ali, literalmente, né? As 3 primeiras de cima representam o intelecto do homem, e as 7 de baixo representam as emoções, né, do ser humano. Porque do que nós somos formados? Racionalidade e emoções. São isso que nós temos. Só um parênteses. Pode Na nossa própria concepção de estudo, o intelecto está na cabeça e o lado emocional está embaixo. E isso quer dizer o que, André? Porque nada é por acaso. Porque se a gente está partindo do princípio que tem um criador que é sábio e que é inteligente, então a cabeça não está em cima do coração por acaso. Exatamente. Simplesmente para ficar mais bonito. Não. O que isso representa? Que a razão tem que estar sempre acima da emoção.
Ou seja, eu sempre dou o exemplo que é o jockey montado no cavalo. Se o cavalo montar no jockey, não dá certo. Sim. Então o jockey tem que estar sempre acima do cavalo. Sim. Então, ou seja, o nosso intelecto, o nosso lado racional, ele tem que dominar as emoções. E só uma didática do dia a dia também para física quântica é a mesma coisa que você tem que pensar. Se você quer um carro azul da marca Audi, sei lá, azul ano tal, teu pensamento tem que pensar, eu quero um Audi azul da marca tal. Dá uma definição. Aí você cocria com o seu coração falando, agora eu quero. Daí Com vem. certeza. Então, Porque também... exatamente, porque o nosso coração... A árvore da vida vai... O Thiago acredito que vai explicar isso. Ele vai trazer realmente esse nível de entendimento dentro da árvore da vida, realmente, do intelecto, aquilo que eu penso e quero, e como que eu trago através das 10 sepirotes, ali, Kéfer, enfim, das demais, emocionalmente, como é que eu materializo isso, cocrio isso nesse mundo. Porque quando a gente pega ali, né, o mundo do pensamento, o mundo do intelecto, ele é algo... Porque assim, o que a gente tem ali, né, dentro do estudo da Kabbalah, né, que é chamado que a alma, ela tem 3 vestimentas: pensamento, fala e ação. Ou seja, como que a alma se expressa nesse mundo? Através de seus pensamentos, através de sua fala e finalmente através de suas ações, né? Então, a árvore da vida, ela vem para explicar para você como você foi criado, a configuração sua, né? Posso explicá-la de um lado espiritual, posso explicar de um lado científico, né? Porque, como eu falei agora há pouco, a ciência não foi criada para explicar o que é Deus, a ciência foi feita para explicar como que Deus fez as coisas. Então, a Torá, quando você olha para a Bíblia vai dizer o porquê. E a ciência vai dizer como. Como que eu faço? Lei da atração, né? Eu sempre comento com o Dani. Lei da atração é algo que vai funcionar. Se você acredita ou não, não interessa. Ela sempre vai funcionar. Exatamente. A questão é que quando eu entendo o que é a lei da atração, eu posso controlá-la. E aí é que fica gostoso jogar o jogo. Porque quando eu entendo as regras do jogo, fica muito mais gostoso jogar. Né? Então, por que a gente vê muitas vezes as pessoas perdidas na vida, sem um propósito e nada? Porque ainda não compreendeu como que o jogo funciona. Ou seja, a Kabbalah e a árvore da vida, ela vai explicar a configuração interna pelo qual você foi criado. Então, explicando um pouco aqui bem rapidamente sobre a árvore da vida, você tem ali em cima 3 faculdades intelectuais, que a primeira é chamada Chokhmah, em hebraico, que significa sabedoria. Quando você pega a palavra Chokhmah, né, e muda as letras ali, ela também significa Koarmah. Koarmah significa, sim, vindo de algum lugar. É um potencial do quê? Então, é literalmente... eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um terreno lá de 1 milhão de metros quadrados. Não sei o que eu quero fazer nesse terreno ainda, mas eu tenho ele. Aí eu sento na minha casa, vou lá jantar lá, começo a pensar, de repente, vem uma luz, né? Que a gente fala que Koarmah, que é o vindo do nada, que é a Chokhmah sabedoria, ela é como um raio, é rápido. É o famoso insight. É o famoso insight. A lampadinha. No desenho lá, quando o personagem ele tinha uma ideia, uma lâmpada. A lampadinha uma lâmpada. Só que uma ideia, ela é uma semente. Ela ainda não está desenvolvida. Né? Por exemplo, igual qual o exemplo que eu dei, se eu tenho um terreno de 1 milhão de metros quadrados, eu não sei o que fazer ainda. Mas, de repente, André, eu defino que eu quero fazer um shopping ali. Ok, o shopping é a ideia. Mas eu sei quantos andares ele vai ter? Eu sei aonde que vai ser as escadas rolantes? Eu sei aonde que vai ser o banheiro? Eu sei quantas vagas de estacionamento vai ter? Não sei ainda. Mas eu tenho a ideia. Então, a ideia inicial, isso é chamado sabedoria. Ou seja, aquele lampejo. Quando vocês olharem e mostrar ali o diagrama, você vai ver que do lado esquerdo vai ter uma outra bolinha ali, uma outra sefirá que é chamada Binah, que significa compreensão, entendimento. É ali é nessa faculdade intelectual que você vai desenvolver aquela semente. Então, beleza, eu tive uma ideia. Vou fazer um shopping aqui nesse terreno. Agora eu preciso fazer o quê? Sentar, desenhar, estruturar, saber quantas vagas... Agora eu estou desenvolvendo. Então, isso é uma outra área do cérebro, né, que dentro da Kabbalah é representada pelo lóbulo esquerdo cerebral, que é onde as suas ideias são desenvolvidas. Né? Podia chamar da ação? Esta é a ação? Não, ainda não é a ação, porque ainda isso está sendo desenhado dentro da cabeça e projetado. Eu vou deduzir aqui, André e Thiago, que antes da ação, porque se a gente for levar isso para a física quântica ou para a mecânica, para o colapso da função de onda, você tem o pensamento, sentimento
né? Você sente, depois você vai para ação. Exatamente. Pra depois ter o resultado, né? Isso, E aonde perfeito. que entra na árvore da vida isso? Então, Thiago? ali, só para concluir essa parte, que justamente a gente vai entrar nisso, Dani, que você está falando, que é o seguinte. Beleza, então eu tive uma ideia, depois eu desenvolvi a ideia, e finalmente eu tenho, ali na árvore da vida, no meio ali, eu tenho o DAAT, que é o conhecimento, que é a conexão. O que é essa conexão? É quando eu consigo conectar a minha ideia às vontades do meu coração. Porque o coração, o sentimento, porque o interessante é que representando no corpo humano, DAAT representa o cerebelo. O cerebelo, ele conecta o seu cérebro à espinha dorsal. Então ele faz uma conexão. Então o que acontece? Basta eu ter uma ideia? Não. Não basta eu ter uma ideia. Ela não vira ação só porque eu tive a ideia. Sim. Eu preciso do quê? Da emoção. Porque as emoções, ela é o combustível que vai fazer você se mover em prol daquilo. Então basta eu sentar no meu sofá, nossa, eu tô com um monte de ideia aqui. Não vai sair. Em tese não vai se materializar. Não vai se materializar. Por quê? Porque eu preciso do coração, que é o combustível que vai alimentar aquela minha ideia. As pessoas não entendem isso, Thiago e André. Né? Que eu converso com muitas pessoas e vejo que muitas têm várias ideias legais, têm vontade de concretizar isso, mas falta realmente aquele sentimento, a vontade que vai fazer você levantar da cadeira, realmente tem aquele famoso arrepiar os pelinhos do braço, sabe? Então, se não tiver... É isso, né, Thiago? Com certeza, se não tiver... Eu sempre coloco nas 3 tópicos que eu uso dentro da Quantum Docs, que é a vitimização, autossabotagem e zona de conforto. Esse é o que trava a pessoa, a vida dela. Exatamente. Então, quando a pessoa começa a compreender como que o meu cérebro concebe uma ideia e como que ela é desenvolvida, eu preciso depois trazer isso para o coração. Trouxe para o coração, aí sim. Aí o meu coração, a vontade que você tem, faz com que você se mova em favor do seu propósito. Só que uma coisa que é muito importante na vida, André, é que todos os seres humanos nesse mundo precisa ter um propósito. O propósito é o que nos move, o propósito é o que nos une, o propósito é o que faz você literalmente construir coisas, né? Para a gente poder ter essa estrutura que precisava do que inicialmente? Um propósito. Sim. Então, quando o ser humano ele tem um propósito, isso não tem a ver com a religião A, com a religião B, você pode ser de qualquer religião. Se você não tem um propósito... Exatamente. Eu sempre gosto de dar um exemplo assim. Imagina que a gente tem aqui uma lâmpada, aqui, mas que ela não está funcionando, essa lâmpada não acende. Adianta ela estar ali? Não adianta. Se eu catar e jogar fora, muda alguma coisa? Não muda. Quando que a lâmpada faz a diferença? Ela está acesa? Quando ela brilha. Então, quando o ser humano vem no mundo e desenvolve e encontra o seu propósito, ele vai brilhar. Então, não basta viver. Não basta estar existindo. Você precisa viver. Sim. Existir é uma coisa, viver é outra coisa. Então, quando você encontra o seu propósito na vida, quando você se compreende mais e quando você busca desenvolver, porque o que são, né, o Dani comentou ali, o que é a árvore da vida? Ela não é Deus, mas elas são as características que Deus criou no mundo para que a gente pegue e desenvolva essas características. Então, eu preciso desenvolver a característica criativa, eu preciso desenvolver a característica de execução, né, de pôr uma ideia. Eu preciso desenvolver a característica do conhecimento, porque o conhecimento ele também é a habilidade, André, de eu poder explicar um assunto para você. Eu acho que vocês conhecem, todos nós conhecemos pessoas que têm excelentes ideias, mas ele não sabe explicar a ideia dele. É muito bem desenhada na cabeça dele, mas quando ele vai falar, ele não consegue. Então, isso que está faltando nele? DAT, conhecimento. Porque quando você olhar no diagrama da árvore da vida, você vai ver que Rohimá, que é a sabedoria, está na direita, Binah, que é o entendimento e a compreensão, está na esquerda, e DAT, que é o conhecimento, está no meio. Por quê? Porque justamente ele pega a ideia, desenvolve, e agora desenvolvido você sabe explicar para o outro de uma maneira que o outro compreenda, né? Então, isso é o que forma as faculdades intelectuais. Então, é assim que funciona uma ideia no cérebro de uma pessoa. Um exemplo, um arquiteto, né, que está com um projeto novo, chega um empresário, dá na mão dele um terreno, fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa aqui. O cara tem que ir lá, sentar e falar, e agora? O que eu vou fazer aqui? Então, aí começa esses processos da árvore da vida dentro dele. Puta, tive uma ideia. Vou fazer um prédio lá de apartamentos. Tá, ó, vou ter que fazer tantos andares, o elevador vai ser aqui, ele começa a desenvolver. Depois que ele desenvolveu, ele senta na mesa de reunião e explica isso para o empresário que vai ser feito. Então, esse é o desenvolvimento do intelecto. Todo ser humano funciona da mesma forma, porque essa é a configuração qual Deus criou o mundo.
Tem uma frase bíblica muito famosa que é que o homem foi feito à imagem e semelhança do seu Criador. Vamos lá, Tiago. André, quando você fala imagem e semelhança, o que vem na tua cabeça primeiro, André? É o senhorzinho barbudo, Então, numa Homem de dois cadeira? braços. A gente tem esse problema de personificar Deus, né? Levar no literal. Exatamente. A gente imagina... Porque a gente aprendeu isso na escola, os Com pais certeza, ensinaram. desde sempre. Inclusive mas- até nas religiões, é ensinado dessa forma. Então, que- mas isso que você falou bem, a gente falou bem no começo. Se Deus é onisciente, onipresente, blá, 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 como que ele vai ser igual a nós? Porque ele não é igual ao extraterrestre que mora lá na galáxia. Tá, Porque não é a imagem exatamente. dele. Ó, Não é um E, egocentrismo. e olha para você É. ver, André, como que você observar a forma como o texto está escrito é extremamente importante. Por quê? Veja bem, olha o que a frase da Bíblia está dizendo. O homem foi feito à imagem do Criador. Não o Criador à imagem do homem. Pois é. Se tivesse escrito que Deus ele é feito à imagem do homem e a semelhança do homem, aí você poderia pensar, pô, Deus tem que ele dois tem uma braços, forma de duas pernas, de humano. de humano, uma Exatamente. cabeça, deve ter barba, cabeça branca e tudo mais. Então. Mas a frase é ao contrário. Nós é que fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. O que isso significa? Árvore da vida. Significa que Deus deu para nós intelecto e emoções. E é nisso que a gente se parece com Deus. Porque o que Deus fala lá no início? Que agora, depois que o homem comeu da fruta lá, agora ele é igual a Deus, percebedor do que é bem e do que é mal. Sim. E aí se criou o mundo da dualidade. Sim. Porque o bem e o mal, como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui do podcast eu com o Dani, ele é uma percepção do ser humano e muito pequena. Uhum. Por quê? Porque se a gente olha para um Deus que é infinito, né? Uma coisa que a gente fala que irradia de Deus, que é o Warren Soft, que é a luz infinita do Criador. Se a gente está falando de luz infinita, não tem o mal. Sim. Entende? É claro que a gente hoje observa, não estou dizendo que o mal não existe no mundo, é claro que a gente vê pessoas fazendo coisas ruins e negativas, e o mal, nesse sentido, ele é bem real, mas lá na fonte de onde todas as coisas saem, é luz. Uma vez o professor perguntou para... o professor estava falando uma aula lá e Einstein estava dentro da aula. E o professor questionou alguma coisa e o Einstein falou, mas professor, não existe trevas. Existe É a ausência... luz e é a ausência da luz. Exatamente. E ele falou, não existe também o bem e o mal. O mal é a ausência do bem. Exatamente. Perfeito. Quando o bem ele deixa de se impor, uma outra coisa vai impor. Exatamente. Porque Deus criou, né, essa dualidade, né, para nós compreender. Agora, muitas vezes a gente fica preocupado muito com o mal lá fora, mas esquece do mal que está dentro. Interno. É esse aí que você tem que lutar. Você não tem que se preocupar se o cidadão lá tá fazendo mal, porque é dele. É a luta dele, é o problema dele. Você tem que cuidar do teu. Né? Uma frase que a gente tem no judaísmo, ensinado por um grande sábio chamado Baal Shem Tov, que foi um grande sábio do mundo judaico, ele dizia o seguinte, que aquilo que você vê dentro do outro de ruim, porque ele fala assim, que o coração do ser humano foi feito espelhado. Então, aquilo que você vê no mal no outro, na verdade, é o que está dentro de você. Caraca. E ao invés de você usar o outro como um espelho para se corrigir, não, você prefere criticar ele. É, E ao invés fácil. de E olhar aí você muito vai para a mais programação fácil. neurolinguística aí também, que vai Então, ser, né? Quando nós falamos das conexões na espiritualidade e programação neurolinguística, você tem a mesma explicação de formas diferentes. Uhum. Né? Então, Exatamente. fantástico. Então, Bem você vê na que linha. convergem no mesmo assunto, Sim. né? Então, e quando a gente vai ali um pouquinho mais para baixo para Sefirats ali, que são os atributos, né, emocionais, então você tem ali à direita o atributo da bondade, na esquerda você tem um atributo da severidade, no meio você Que tem é o Reset e o e a Gevurah. Gevurah. Gevurah, em hebraico ali. Aí você tem no meio ali você tem o Tiferet, depois a Netzra, Hodi, Yesod e Malhut. E dando uma explicação bem rápida para não me prolongar sobre isso, Hesed, que é bondade, amor, não preciso explicar muito sobre isso, né? É o sentimento de amor, é o altruísmo, né? O sentimento de doar e de fazer e tudo mais. Só que eu vou dar um exemplo para você aqui, André. Se você faz bondade demais para uma pessoa que não merece, o que você cria? Dependência. Dependência. Né? E uma pessoa que nunca vai conseguir se desenvolver, porque você está exagerando na bondade. Por isso que do outro lado da árvore da vida, você tem Gevurah, que é a severidade, que é a limitação. Peraí, eu vou fazer a bondade, mas eu vou direcionar para onde que essa bondade vai. É o ensinar a pescar, né? Exatamente, É, exatamente. é. Pô, beleza, eu te dou a primeira varinha aqui, mas depois disso é você que Se vai vira. pegar o peixe. No meio ali, a gente tem Tiferet, né, que é a Sefirá de equilíbrio, né, que também é Entre o traduzido Gevurah e como... o Reset. Entre o Gevurah e Hesed, você tem Tiferet, que é a compaixão. Que é assim,
O Hesed, a bondade, ela quer fazer o bem. Só que Gevurah olha e fala, opa, esse aqui não tá merecendo. Só que vem o Tiferet depois, que ele é a compaixão e fala assim, olha, apesar dele não merecer, vamos ajudar. Apesar dele não merecer. Né? Então, isso ali são as 3 sefirás, principalmente emocionais. As 4 últimas sefirás ali, os últimos 4 atributos da árvore da vida, já vai falar muito mais do comportamento. Porque a primeira, que é Netzach ali, que é a direita, que é o sentimento de vitória, é a persistência. Que é o quê? É você... Por exemplo, nós temos empresas, certo? Para você fazer a sua empresa ser grande, você vai ter diversos obstáculos. Então, o que você precisa ter? A persistência. Para poder passar aqueles obstáculos e transpor cada obstáculo. Então, desse lado direito aqui, a gente tem a persistência, que já é um comportamento. E a persistência é eu acordar todos os dias, pô, ainda não deu certo, mas hoje eu acordo, vou fazer de novo, amanhã eu acordo, vou fazer de novo, a famosa resiliência, até que realmente eu conquiste aquilo que eu quero. Sim. Do outro lado da árvore da vida, você vai encontrar o Hod, que é o esplendor, que também é a submissão. É aprender que na vida, às vezes, você tem que saber se curvar. Às vezes você tem que saber ouvir a opinião do outro. Humildade. A humildade, que nem sempre é a sua opinião que está certa. Porque o que acontece hoje, muito divergência entre as pessoas eu sempre dou aquele exemplo assim, se você tem 2 crianças brincando, e aí elas brigam, 5 minutos depois elas estão brincando de novo, porque elas não estão preocupadas em ter razão, elas querem ser felizes. Sim. 2 adultos, eles têm uma discussão, eles ficam 20 anos sem se falar, só para no final dizer, eu tinha razão. Aí, ó, pros casados, tá a dica aí. Seja como as crianças. Seja feliz. Seja feliz. Não quero ter razão. Não quero ter razão. Né? Porque a briga por ter razão pode se prolongar por 20, 30, 40, 50 anos. Uma vida, né? Uma vida. Então, só por quê? Porque eu queria ter razão. Então, a submissão ali, que é o Hod na árvore da vida, vem para você aprender a saber, às vezes, tem que saber se curvar. O Netzach, que é a persistência, é o saber se impor, e o Hod é o saber se curvar. E no meio deles tem o Yesod, que significa conexão, que é justamente saber fazer a conexão entre esses dois. Por quê, André? Aquele que é ambicioso demais, que ele tem muita ambição, que é Netzach, também significa ambição, ele uma hora vai virar ganancioso. Porque se ele exagerar, porque todo exagero cria o mal. Sim. Por isso que no diagrama você tem o caminho do meio. Né, que eu já vou falar um pouquinho disso. Então, se você é ambicioso demais, isso aí vai se tornar uma ganância. Daqui a pouco você está passando por cima dos outros. Daqui a pouco você está dando um golpe no cidadão. Tudo para conquistar o seu objetivo. Então, ambição é boa. Ganância, jamais. Então, você extrapolou. Por outro lado, se você só se curva, só fala sim, sim, amém para tudo que o outro fala, quando que você vai se impor? Sim. Aquele que fala sim, sim, e se curva o tempo todo, nunca vai crescer na vida. Porque tudo que o outro chega e fala, ele baixa a cabeça e... Né? Então, escravo, um executor. Então, no meio ali, a gente tem o Yesod, que justamente, assim como o Tiferet, que equilibra as duas ali, a conexão, o Yesod, ele equilibra esses dois comportamentos. E por último, lá no Malhut, a gente tem a humildade. Né? Agora, o que é a humildade? Né? Porque quando uma pessoa diz, nossa, eu sou humilde, o outro já fala, não, é arrogante, ele tá dizendo que é humilde. O cara humilde não vai dizer que é humilde, né? Então, assim, a gente tem 2 definições, né, dentro do estudo da Torá do que é humildade, né? E aí eu vou usar Moisés como exemplo aqui, que foi a pessoa mais humilde que passou por essa terra. A primeira coisa da humildade, André, é você reconhecer o seu valor, mas também reconhecer o valor do outro. Sim. Eu sei minhas qualidades, eu sei o meu valor, mas eu sei as qualidades do Dani, eu sei as qualidades do André e as valorizo da mesma forma. Então, a minha qualidade não é maior que a tua. Pelo contrário, a minha qualidade completa a tua, que completa a tua porque elas são diferentes. Então, por isso que o ser humano é feito de forma diferente para que ele se complete. Né? E a outra definição de humildade é saber que todos os dons que você tem foi emprestado para você. Por quê? Por que foi emprestado? Como que eu sei que os dons que eu tenho foi emprestado? Porque no final você vai morrer, meu irmão. E não vai levar nada. E não vai levar nada. Moisés, por que ele foi considerado a pessoa mais humilde na Bíblia? Porque quando ele morreu com o seguinte pensamento. Se Deus tivesse dado para outra pessoa os mesmos dons que ele me deu, talvez essa pessoa tivesse feito algo melhor do que eu. Então, um homem que conquistou, um homem que governou quase 5 milhões de pessoas no deserto por 40 anos, né, uma missão
que precisa de uma pessoa muito especial para cumprir. Sim. A paciência que ele teve com o povo e tudo mais. E mesmo assim ele morrer pensando isso, pô, se Deus tivesse dado pro Daniel as mesmas qualidades que ele me deu, talvez o Daniel fizesse algo muito melhor do que eu fiz. Sim. Então isso é a humildade, é reconhecer o seu valor e reconhecer o valor do outro também. Sim. Então quando você entende a árvore da vida e você consegue trazer ela para a tua vida, né? Porque a árvore da vida ela é uma sabedoria presente na Kabbalah, né? No Sod lá que a gente fala, no mo profundo, no oculto, né? Uhum. Então quando eu compreendo esse diagrama e é através desse diagrama que Deus fala com todos nós. Uhum. Porque eu vou te dar um exemplo. Tem bênção que vem tudo é bênção, tudo que Deus manda é coisa boa. Só que tem bênção que vem na sua vida que imediatamente se revela como algo bom. Uma promoção no trabalho, Sim. um bom negócio que você fechou. Nossa, é uma bênção que você olha e comemora, ó, que top. Bênção de Deus. Bênção de Deus. É. E quando vem um problema? E aí? E quando vem uma situação difícil, uma dificuldade? Então. E aí? Você vai, não, agora Deus quer me punir? Não. Significa que dentro da árvore da vida, Deus está se comunicando comigo por Gevurah, que é a severidade. Uhum. Então, por isso que ele está trazendo aquele problema para você. Só que o problema, quando você persiste e você transpõe aquilo, você vai perceber que no final a luz era muito maior. Sim. Então você fala, nossa, no final você fala, que bom que aquilo aconteceu. Aprendi. Eu aprendi. Porque eu sempre falo assim, André, que a vitória não te ensina nada. Porque a vitória é algo que você comemora imediatamente. Mas a derrota te ensina. Sim. Ela sim vai E a forjar. vitória é efêmera, né? Ela Efêmera. tem um tempo passageiro. Exatamente. Agora, aquilo que você aprende com as dificuldades e com os desafios que a vida traz, isso vai ficar com você até depois da morte. Sim. Né? Tem um trecho interessante ali na Torá, né? Quando vai falar da história de Noé, né? A Torá vem e fala assim que ela vai falar das descendências de Noé. Ou seja, descendências são filhos. Então ela traz a seguinte frase ali. E estas são as descendências de Noé. Noé foi um homem justo durante sua vida. E aí entra a questão seguinte, peraí, se a Torá falou que da descendência, ela tinha que imediatamente começar a citar o nome dos filhos dele, que foi Shem, Ham e Jafé. Por que ela fala que... Ela fala essa frase e imediatamente ela fala que o Noé era um homem justo? Porque as nossas ações são nosso verdadeiro legado. O que você deixa, o que você carrega com você, fantástico, hein? né, o seu legado não são seus filhos. O seu legado são suas ações. Suas ações, sua É vida. isso que você deixa. deixou. É isso que você fica. É o que vai ficar na memória de quem fica, né? Exatamente. Então, assim, uma dica que eu dou para quem quer encontrar o seu propósito na vida é a seguinte: fecha o olho um dia aí em casa e se imagina daqui 5 anos. Fala, da onde que eu quero estar daqui 5 anos? O que eu quero estar vivendo? Né? Uhum. Eu já compartilhei com o Dani, eu não sabia que era ele, mas eu já imaginava que eu estaria com um empresário e que eu estaria sentado e fazendo negócios com ele, me tornaria Legal. sócio. Eu não sabia que era o Dani, mas eu sabia que isso ia acontecer, porque foi isso que eu mentalizei, foi Sim. isso que eu pensei. Você vai imaginando sua vida daqui a 5 anos, depois você fala, tá, daqui a 5 anos eu quero estar em tal lugar, eu quero estar ganhando X, eu quero ter isso, quero ter aquilo. Agora imagina 10, 20, 30, 50, 100, 200 anos. 200 anos eu vou estar morto. Mas ao que eu quero que o meu nome esteja ligado? Uhum. Quando você encontrar essa resposta, você encontrou seu propósito de vida. Sim. André e Thiago, me responda. E se a pessoa não encontra o seu legado, o seu propósito? Você me deu uma resposta certa vez, alguns anos atrás, que foi fantástico, né? Mas eu gostaria que você falasse. E se a pessoa fala, mas eu não consigo me imaginar daqui tanto tempo, eu não consigo perceber o que eu estou fazendo nesse plano momentâneo que vivemos. Como ela faz para encontrar esse legado dela, esse propósito? Olha, fala que se mesmo que ela faça esse exercício de se imaginar e mesmo assim ela não encontre seu propósito, aí você tem um outro caminho. Toda oportunidade que você tiver de fazer o bem, faça. Porque certamente no meio dessas ações você cumpriu o seu propósito. E vai encontrar. E mesmo que você não encontre, você cumpriu. Então eu sempre falo para as pessoas, se você tem a oportunidade de fazer o bem, não desperdice. Porque de repente você veio no mundo só para fazer aquilo ali. E aí a oportunidade passou, como a gente sempre brinca, né, Dani, que o cavalo selado não passa 2 vezes. Então a oportunidade passou, você virou Sim. as costas para aquilo, não agiu, não fez o melhor que você pôde, a oportunidade foi embora. Sim. Então perdeu a oportunidade de cumprir o seu propósito. E às vezes é bem sutil, hein?
Muito sutil. Às vezes é muito para sutil. atravessar uma velhinha na rua ali que você não Perfeito. percebeu. Exatamente. Às vezes é uma ajuda que você pode dar a uma pessoa. Enfim, se você olha bem no nosso dia a dia, André, todos os dias nós temos dezenas de formas de fazer o bem. Sim. Agora, quando a gente fala de fazer o bem, isso é muito, muito abrangente no seguinte sentido. As pessoas pensam que fazer o bem é dar dinheiro. Exatamente. Né? As pessoas conectam isso. Dar o bem é o quê? Eu catar e dar dinheiro. Não é isso. Sim. Também, mas não é isso. André, se você encontra uma pessoa de manhã, lá, o porteiro do teu prédio lá, você vê o cara cabisbaixo, triste lá, você chega, você dá um bom dia pra ele, um ótimo dia, você dá um ótimo dia pra ele, e você consegue transferir a sua energia feliz pra ele, você mudou o dia do cara. Mudou o dia do cara. Entendeu? Exatamente. E por causa daquela mudança, daquela energia que você passou pro cara, ele com certeza vai tomar decisões melhores durante o dia a dia dele. Então, fazer a ajuda do outro pode ser um ótimo dia, pode ser um sorriso, pode ser Cara, é infinitas as formas de fazer o bem ao outro. Ou talvez um exercício bacana, daí com base do que a gente conversa sempre, né? É você se perceber, olhar para dentro de si e procurar ver em que momento que você está nesse plano, como você recebeu o que tem ao teu redor. Você tendo essa percepção, é só você olhar para frente e imaginar como é que eu deixo melhor isso que eu recebi. Se você não sabe, daí minha percepção se você não sabe qual é o teu propósito, olha para dentro de si, como você recebeu o que você tem e procura deixar algo melhor. Faço isso dentro de casa com minhas duas filhas, que elas recebem já um pouco mais mastigado daquilo que nós recebemos dos nossos pais quando que era mais pedrada, né? Era o que eles tinham para ofertar na ocasião, né? Mas o que a gente procura deixar é algo melhor para elas, mais mastigado, para que elas possam, para a próxima geração, também ofertar isso e melhorar o que elas receberam, né? O mundo melhor, sei lá, enfim, mais consciente, um mundo de despertar. Sim. Com certeza. O Cortella sempre tem uma frase mantra dele que ele fala assim: faça o que você tem de melhor com o melhor que você tem, para quando você tiver melhor ainda, faça melhor ainda. E com a voz dele, como é que seria, André? Agora eu não consigo. Aí te pegou, né? Aí pegou. Faça o melhor que você tem. Mas com certeza, porque assim, se a pessoa não consegue encontrar o seu propósito de vida, tenha um mínimo no seu pensamento que eu preciso pelo menos deixar um mundo melhor do que eu encontrei. Exatamente. Porque assim, quando é o nosso aniversário, que é uma data muito importante para nós dentro do estudo da Torá, o que a gente aprende o que você tem que refletir no dia do seu aniversário? Eu, por exemplo, eu nasci no dia 20 de outubro de 1992. Então, quando chega o meu aniversário, eu reflito que no dia 20 de outubro de 1992, Deus decidiu que o mundo não poderia existir sem mim nele. Olha o tamanho da responsabilidade que Deus está colocando em você. Ó, André, o mundo não pode existir mais sem você. Daniel, eu não aceito que o mundo exista sem você a partir dessa data. É o dia Thiago, mais importante, né? É o dia mais importante para você refletir. Mais um parênteses, então. Olhem o tamanho da amplitude desse estudo, em que lá no filme Nosso Lar, eles falam a mesma coisa, só que de um jeito diferente. A fila para reencarnar aqui no planeta é gigante. E você estando na fila e tendo essa chance é incrível. Não é qualquer um que entra na fila para estar aqui. Então é uma programação gigantesca. Isso que você está falando abrange um estudo muito quase grande, de todas as áreas, né? Com certeza. E é sensacional. Então saiba que isso é importante e você tem responsabilidade para estar aqui no mundo. Com certeza. E aí, com o desafio de não saber qual é o teu último dia. Ou seja, corra para fazer alguma coisa, porque o que a gente tem é somente esse momento agora. Amanhã não sei se vou acordar. Então, existe um estudo que foi feito pelos astrônomos, né? Que numa escala universal astronômica, a nossa vida nesse mundo dura 0,16 segundos. Imagina. Por isso que o rei Davi tem um salmo que ele escreveu, que a nossa vida ela é como uma sombra que se passa, como uma vigília noturna, como uma madrugada rápido, né? E uma coisa que o rei Davi citou num dos salmos dele é que você deve andar no caminho do meio. Só que o que significa caminho do meio? É só você olhar na árvore da vida. Caminho do meio é lá em cima. Fé, que é emuná, né? Chamado no hebraico emuná. Conhecimento. Tiferet, que é equilíbrio entre a bondade e a severidade. Conexão, que
que é o equilíbrio entre a ambição e a submissão, e humildade. Então é fé, conhecimento, conexão e humildade. Esse é o caminho do meio. Porque todo o excesso, André, por mais bom que ele seja, ele cria o mal em algum momento. Então não dá para ir para o excesso. Eu sempre dou um exemplo assim para as pessoas entenderem que, imagina que a bondade ela é como um rio que está fluindo. Mas imagina, André, imagina que a gente tire a margem desse rio. O que vai acontecer com a água? Vai se espalhar. E não vai ser bom, porque ela vai se espalhar. Então ela não vai irrigar um canal, não vai trazer, não vai ser bom. A severidade ela é como a margem de um rio. Ou seja, ela direciona você. Então quando você tem a compreensão, qual é a compreensão do texto que diz que o homem foi feito à imagem e semelhança do seu Criador, você tem que olhar para o diagrama da árvore da vida. Por quê? Porque o que significa? Que eu fui feito com intelecto e emoções e tem uma coisa a mais chamada consciência. A consciência. E é tão interessante que quando tem um trecho ali dentro da história bíblica que quando Deus vai falar com Isaac, que Isaac era filho de Abraão, Deus fala assim para Isaac: o seu pai foi o meu amigo e ele cumpriu todos os meus mandamentos, todos os meus estatutos e todas as minhas ordenanças. Mas por que Deus citou? Porque parece que é tudo a mesma coisa, mandamento, estatuto, o que significa realmente? Estatuto é um grupo de leis que Deus deu para eles, mas não explicou a razão. Só falou, faz. As leis são as leis literalmente que estão escritas ali, que é o famoso 10 mandamentos, né? E tem as suas explicações. Isso são as leis, né? Para você praticar. Agora, os mandamentos divinos, que a gente chama no hebraico de mitzvah, é a consciência natural que Deus colocou dentro de você de saber o que é certo e o que é errado. Você não precisa de religião, você não precisa de Bíblia, você não precisa disso para saber o que é certo e o que é errado, porque depois que você atinge uma determinada idade, ali para os 18, 20 anos de idade, você já é maduro o suficiente. Não dá mais para ficar pondo a culpa no seu pai e na sua mãe. Por mais que a gente receba padrão, não dá mais para responsabilizar eles, porque agora você é intelectualmente independente. Então, não tem como, não tem desculpa para você se melhorar, para você se conhecer. É que por que a maioria das pessoas no mundo, André, não quer mexer dentro de si? Porque sabe o que vai encontrar. Então, é melhor não mexer. Porque mudar é algo que exige de você as coisas. Mudar, você se autodesenvolver, você se desenvolver como um ser humano, exige de você mudança de comportamento. Né? Eu vim de uma família muito simples, né? Muito simples. Meu pai lá, né, tinha sempre o arroz e feijão, não tem história triste, tinha lá o arroz e feijão, mas eu vim de uma família com uma limitação muito grande. Mas a minha mente nunca foi limitada, não é à toa que eu cheguei no Daniel, porque a minha mente sempre foi expansiva e pensar grande, né? Então não pode se limitar ao que o pai e a mãe, tudo bem, meu pai e minha mãe passou padrão? Com certeza. Nós temos que mudar esses padrões. Mas é o que eles tiveram de experiência, só que, enfim, dos pais, enfim. É o que eles tinham para oferecer, né? Então, assim, não tem desculpa. Hoje eu falo que com o celular aqui no bolso tem desculpa. E com o acesso ao conhecimento, não tem desculpa. Tem muita coisa ruim na internet? Óbvio que tem. Lógico. Óbvio que tem. Se você for procurar, por exemplo, sobre Kabbalah, 90% que você vai achar não é. Nego chega em você e fala, vem cá, fala sua data de aniversário aqui, eu vou fazer um cálculo aqui na sua mão aqui, fiz sua Kabbalah. Então, a pessoa que recebe não vai pesquisar para poder entender profundamente o que é isso, então acaba sendo enganado. Então, enquanto as pessoas não se preocuparem em procurar a fonte do conhecimento, você vai continuar né, sendo enganado. Até comentou no podcast passado dos 100% que tem nos posts aí, né? Garantimos 100% lá. Mas traz o amor. Aquelas traz pessoas o que amor. lêem mão, enfim, cartomante, né? Tem gente que põe, garantimos 110%. Mas se o princípio de Heisenberg fala que você não consegue determinar a posição de um átomo, nem a velocidade dele, se o Heisenberg não consegue 100%, imagine nós. Então essa concepção você tem que colocar na tua... E isso vai muito, André. Você sabe que a falta de entendimento que as pessoas têm sobre como ela funciona, tanto externo como internamente, é o que leva as pessoas a serem enganadas. Por exemplo, eu vou lá, o Daniel vai ler minha mão, por exemplo. Aí vou lá, mostro minha mão, o Daniel olha minha mão. O que é a estratégia desses caras para enganar as pessoas? Ele fala assim, ó, tô vendo aqui que tem uma pessoa que trouxe uma decepção amorosa na sua vida. Cara... assunto genérico. Quem que nunca teve uma decepção amorosa, seja lá com 13 anos, 14 anos? Ó, tô vendo aqui que tem uma pessoa que não gosta de você. Quem que agrada a todo mundo? Aí mais. Então, quando a pessoa fala assim, ó, hoje você vai encontrar o amor de sua vida.
pessoal vai botar foco e vai começar a procurar até colapsar, né? Até colapsar. Aí o então, cara deu uma piscadinha. exatamente. Aí, Então não é o que a pessoa te falou. Foi você que aceitou a informação, colocou isso no teu cérebro, vibrou, sim. e aí você vai atrair. O problema é o seguinte, será que aquela primeira pessoa que você vai atrair realmente é a melhor pessoa? Então isso não tem como definir. É a mesma história da mulher que tocou no manto de Jesus, né? Quem curou ela foi ela mesma. Porque ela mesma que teve fé de tocar ali. Exatamente. Então é o poder individual que Deus deu para todos nós seres humanos. Deus compartilhou conosco o dom da sabedoria e do conhecimento, de ter um intelecto que consegue conceber coisas, né? Sim. E o interessante é que quando você pega ali no início da Bíblia que está escrito que Deus colocou no ser humano uma alma, né, ali colocou nas narinas de Adão uma alma. Quando você pega o termo em hebraico, porque quando você traduz a Bíblia para outro idioma, você perde muita coisa. Então você tem que procurar estudar sempre no hebraico para pegar a essência da coisa. A expressão que é usada ali em hebraico é ruach memamelar, significa uma alma falante. É isso que nos difere do animal, porque o animal é inteligente também, por isso que você consegue adestrar ele. Se ele consegue conceber informações e agir conforme o comando, tem inteligência. Gravar informações, depois reproduzir. Tem inteligência. Não é igual a nossa, mas tem ali inteligência. Sim. Mas o que realmente nos torna diferente? A fala. Por isso que fala que a palavra tem poder. Né? Uma das coisas, assim, dentro da Torá, um dos, vamos dizer assim, transgressões, pecados mais graves, é uma coisa que a gente chama de lashon hará, que é a fofoca. Por quê? Porque a fofoca ela é como uma flecha. Ela sai da sua boca, atinge quem você está falando, atinge a si mesmo e atinge quem está te ouvindo. Então, a fofoca, né, é um pecado religioso. Se essas fofoqueiras e fofoqueiros soubessem o poder que eles têm... Eles têm. Se usasse por bem... Mudar o mundo, ó. Rápido. Com certeza, cara. Eles mudariam o mundo. Mas, viu, toma muita energia, né, Thiago? Toma. Você usar tudo isso que já vem inerente a você, visto que você é Deus. Nós estamos falando isso. Quem é Deus, certeza. O que é Deus. Todos nós. Já temos tudo isso. Mas... ele detém você sair da zona de conforto e ter um esforço muito grande para realmente, para quem não sabe, buscar conhecimento e começar a colocar em prática, e para saber como botar em prática. Com certeza. É a fase de forma empírica, a gente falou brincando aqui dos fofoqueiros e fofoqueiras, eles estão utilizando princípios da física quântica, inclusive para conseguir ter uma determinada reação, e tem. Sim. Agora, se você tem a consciência e utiliza isso a favor, o próprio cara que lê a mão, ele é um físico quântico. Exatamente. Tá dando informação para você. E consegue absorver. A gente fala brincando, mas como ler a mão, cara, você tem as suas percepções. Você tem um nível se tiver um nível de conhecimento, consegue você acessar o éter aí, buscar informação que... né? As conversas de loucos que a gente fala. Né? E está dentro de nós. E é interessante porque esse assunto, né, quando a gente fala da lei da atração, né, o rei Davi escreveu um salmo que ele diz assim que Deus estabeleceu leis que não podem ser quebradas. Leis morais de certo e errado podem ser quebradas. Então, não deve ser isso que o rei Davi está querendo dizer. Porque senão ele faria, não, Deus colocou leis que você pode ou não quebrar. Então, não se trata aqui de leis morais, certo e errado. Quando o rei Davi falou que Deus estabeleceu leis que não podem ser quebradas, são as leis da física. Você não pode sair voando aqui agora. É uma lei física. Tem a gravidade, porque a Terra é mais pesada que você, ela puxa você para baixo. Então, você não consegue ir para cima, porque é uma lei inquebrável. Sim. Então, o que acontece? Quando eu entendo, em primeiro lugar, do que eu sou feito de átomos. Átomos são o quê? Prótons, nêutrons, grudadinho no outro, e um elétron em volta, orbitando aquilo ali. Né? Exatamente. E essa orbitação, se a gente colocasse o próton e o nêutron do tamanho de uma bolinha de tênis, o elétron estaria a quilômetros de distância orbitando. Então não é pertinho, é que é uma escala, né? Do tamanho, é uma escala. Mas se fosse do bolinho de tênis, estaria a quilômetros de distância. Entre o próton e o nêutron e o elétron, existe um campo chamado campo eletromagnético que se cria por causa desse movimento do elétron em volta. Se nós somos feitos de partículas, e se uma das propriedades da partículas é o magnetismo, o que o magnetismo faz? Atrai coisas. Retrai, Então, por que a gente fala que o coração ele é magnético? Porque ele literalmente atrai coisas. O pensamento ele dá uma ideia,
Ele traz uma ideia, uma vontade, alguma coisa. O coração, ele dá ênfase nessa ideia e nós, com a nossa característica magnética, vai atrair coisas. Por isso que eu falo que a lei da atração não depende da sua crença, porque a lei de atração não é crença. Lei de atração é uma lei. É uma lei física. É uma lei física. Se é uma lei, não interessa se você acredita como... ou não. Se eu penso coisas negativas o dia inteiro, se eu falo coisas negativas, naturalmente eu vou estar atraindo coisas assim. E se eu falo coisas positivas, penso coisas positivas, naturalmente eu vou estar atraindo coisas positivas. O que você está atraindo? O que você está atraindo? Então. Vamos fazer a pergunta final? Vamos Posso fazer. eu fazer a pergunta? Pode fazer, por favor. Tiago, com uma única palavra. Eu não combinei com o André aqui, tá? Tá lendo aí? Tá aí? Não, né? Esse Eu é... até paguei aqui. Com uma única palavra. O que é Deus para você? Vamos lá, numa única palavra, isso é Desafiador, hein? desafiador Porra. responder, mas Eu colei. Mas vamos eu responder. colei. O que é Deus para mim na única palavra? Poderia dizer tudo, tá? Mas eu acho que melhor que dizer tudo, Dani, Deus é nós. Fantástico. Perfeito. É nós. Fantástico. Muito Então, bom. É você também que tá aí. Com não certeza. adianta fugir que é Não, você. é você também. Como você está usando os dons e os poderes que Deus te deu, aí é de cada um, Isso aí. né? Então, a forma como você usa o talento, Deus te deu o dom da fala, Deus te deu o dom do pensamento e Deus te deu o dom da ação. Como você está usando isso? Exatamente. E Deus te deu o dom de você sair daí da cadeira e buscar um livro e estudar. Porra, Pra no mínimo. Com certeza. Pra saber o que a gente tá falando. E você deve saber, mas vá atrás. Não acredita em nós. Não. Vá atrás. Esses dias fizeram uma pergunta para o meu rabino. Posso citar o nome dele aqui? Sim, pode. Rabino Dorleon Atar, inclusive um grande abraço para ele, que é o meu professor desde sempre, né? Muitos anos com ele. Uma vez perguntaram para ele assim, Rabino, tem um salmo que eu possa fazer para ganhar dinheiro? Aí o rabino falou para ele, claro que tem, o salmo ABC. Arranca a bunda da cadeira. Perfeito. Arranca a bunda da cadeira. Quer mudar a sua vida? Age. ABC. Não existe uma oração que você vai fazer que vai mudar. Sim. Nós estamos dentro, né? Isso é um outro assunto, outro momento que eu vir aqui, a gente fala sobre isso. Mas dentro do estudo dos mundos espirituais, a gente fala que o nosso mundo é chamado de Asiá. Asiá em hebraico significa ação. Então esse é o mundo da ação. Ou seja, Salmo ABC. Salmo ABC. Arranca a bunda da cadeira. Isso aí. Ô, Tiagão, top demais, cara. Você é fantástico. Obrigado, Cara de bom cara. coração. Quem não conhece o Thiago, eu vou fazer um comercial dele aqui, porque é um grande empresário. Tá se tornando um grande empresário. E é uma referência. Eu vou terminar, você começou dando a referência, André, mas se você sabe, Sim. também é uma referência não só nos estudos do Torá, do Pentateuco, enfim, mas em viver essa prática de forma não numa falácia, mas sim realmente passa para as pessoas essa verdade. Então você não tem dificuldade nenhuma de transparecer esse conhecimento que você tem. Tá aí. Eu faço a questão, André, quando nós estamos nos nossos estudos todas as quartas-feiras, no meu escritório, o Thiago, ele nos dá esse presente, faço questão de ficar calado, mas calado por quê? As 2 horas de encontro, para eu absorver o máximo de conhecimento que o Thiago tem. Fantástico, cara. E é o que fica. E é o que fica. É o que a gente leva pra sempre, certeza. eternamente. Eu acho que é o nosso trabalho também, né? A gente aprende e tem que repassar Sim, né? compartilhar o sempre. que a gente aprende. Porque também se eu aprender só pra mim, Não dá. É isso aí. não dá. Então, Tiagão, obrigado pela sua presença. Imagina, André. Tomara que você possa vir mais vezes aqui. Com certeza Com está convidado. E vamos Imagina, a estudar. gratidão é minha, né? A gratidão de poder vir aqui e compartilhar e ouvir também, né? Então, eu acho que o mundo é isso. É a gente compartilhando conhecimento para tornar ele melhor. Né? Gratidão. 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 Muito bom, pessoal. Valeu. Até a próxima. Andrezão, top. Você foi top também hoje. Você também. Boa. Tamo Você bem. é lindo. Você é lindo. Tamo Vocês são tudo lindos. lindo. Gente, obrigado pela sua participação. E não esqueça, se você está por aqui, é porque estamos conectados. Até a próxima.